Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Para quem ainda não nos conhece, nós somos o Schneider Pugliese, nós somos um escritório voltado para a prática tributária. Esse é o nosso core, essa é a nossa expertise, e por isso que a gente quis chamar esse bate-papo nessa manhã sobre um tema que tomou a pauta dos últimos dias. Um tema bastante sensível e que certamente ainda vai gerar bastante. Hoje eu estou aqui com meus colegas Cássio, Flávio, Sara e Viviane. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Para conversar sobre esse tema, que é o parecer COSIT 10, que causou esse debate nos últimos dias e ainda vai gerar discussão nas próximas semanas, né? E por que é um tema tão relevante? Quando a gente achava que a tese do século tinha chegado ao fim, consolidando um cenário definitivo após anos de espera, trazendo a previsibilidade e a segurança jurídica tão necessárias ao fomento de investimentos que precisamos mais do que nunca nesse momento, fomos surpreendidos por uma tentativa ilegal de mitigar os efeitos da decisão do Supremo. E por uma via oblíqua, né, adotando uma via bastante questionável, com argumentos jurídicos que têm uma série de fragilidades, a Receita Federal, ela se colocou muito mais como uma má perdedora, e está tentando de todas as formas obter algum ganho com uma discussão que já foi concluída de modo favorável aos contribuintes. E por isso que a gente aqui gostaria até de provocá-los, né, com uma pergunta. Será que a tese do século, ela virou a tese do milênio? Né? Depois de tanto tempo em discussão, quando se acha que tem alguma previsibilidade, algum senso de que está definitivo, a gente percebe que a discussão vai perpetuar. Então, será que o que era do século vai virar o milênio? Quando que a gente vai ter um fim efetivo, né? Como que a gente explica para investidores, para casas matrizes, que um caso encerrado de maneira positiva, e não em qualquer instância, mas na instância máxima judicial do nosso país, pode ter novas reviravoltas, além de todos os percalços que já foram observados ao longo desse caso? O nosso objetivo hoje é compartilhar um pouquinho com vocês das nossas impressões iniciais e, principalmente, fomentar o debate sobre esse documento, que tem distorções, que tem imprecisões técnicas. E até mesmo para promover esse diálogo tão necessário para que não prospere o entendimento que está materializado no parecer COSIT 10, fiquem totalmente à vontade para compartilhar questões, comentários no nosso chat, e ao final da nossa apresentação a gente vai tentar passar por todos eles. Bom, um ponto que a gente quer deixar bem registrado hoje, eu acho que vale a pena deixar como mensagem sobre esse tema, é que esse posicionamento da Receita, ele reforça a insegurança jurídica, e de uma maneira pouco saudável, que é distorcendo uma decisão do STF, e que além de todo o reflexo negativo que isso traz para o ambiente de negócios de um modo geral, fomenta o contencioso, e fomenta um contencioso pouco desejável. É um contencioso que a gente está chamando aqui de contencioso circular. Meu colega Flávio vai dividir um pouquinho com a gente sobre o que a gente entende sobre contencioso circular. Flávio, por gentileza. Obrigado, Renato. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Flávio Carvalho, sou advogado e sócio do Schneider Pugliese, com base em Brasília. Estou e estive ao longo desses últimos 20 anos muito próximo de todo esse debate envolvendo a discussão ICMS na base do PIS/COFINS. E por que já inicio aqui a minha fala falando em 20 anos? Porque mais recentemente a discussão envolvendo a questão do ICMS na base do PIS/COFINS se centrou ali em 2017, quando houve o julgamento do caso Incopa, justamente esse aí que a gente está projetando no Círculo Central Superior, o RS 574706. Mas a gente não pode esquecer que essa discussão ela teve início muito antes do julgamento do caso Incopa. Essa discussão só no Supremo Tribunal Federal ela teve início ali no início dos anos 2000, mas ainda a gente pode lembrar que esse tema passou pelo Superior Tribunal de Justiça também, foi julgado em inúmeros precedentes, inclusive no Superior Tribunal de Justiça o entendimento havia sido contrário aos contribuintes.
Então, trazendo aqui a definição, ou melhor, a expressão cunhada aqui pela Renata, de contencioso circular. Então, esse contencioso circular começou ali na década de 90, né, de 1990, e perpassou os últimos 20 anos aqui, agora dos anos 2000, e agora em 2020, imaginávamos que a questão tinha tido um fim, como mencionado pela Renata, mas estamos vendo que essa novela ainda vai ter alguns capítulos, ou essa série do Netflix ainda tem muitas temporadas, né? E acho que a pergunta provocativa trazida pela Renata, ela é muito pertinente para o que a gente viu esta semana, né? Em razão do parecer COSIT 10, né? Porque a expressão tese do século ela surgiu muito em razão da Fazenda Nacional e da Receita Federal ter apontado que a derrota neste processo do ICMS na base do PIS/COFINS levaria a uma perda de arrecadação nunca antes vista para a União. Então, daí que saiu a expressão tese do século, né, em razão dos valores envolvidos, né? E para a gente, realmente, a questão está deixando de ser só de valores, e sim passando a ser uma questão temporal. E daí porque a pergunta tese do século ou tese do milênio, né? Quando é que a gente vai ver realmente um fim, uma definição para essa questão do ICMS na base do PIS/COFINS, né? E a definição não é só a definição jurídica do que é receita para fins de PIS e COFINS, do que é faturamento para fins de PIS e COFINS, porque esse já foi feito pelo STF, já foi definido, e já faz muitos anos, né? Não foi só no caso Incopa, foi no caso auto-americano, em que já havia maioria no Supremo desde 2006, né? E até então a Receita Federal e a Procuradoria da Câmara Nacional nunca consideraram aquele entendimento como um entendimento que prevaleceria. Então, dentro desse pano de fundo que a gente tem aí essa questão, é a tese do milênio, é a tese do século, e a gente pega aqui, dentro do julgamento do caso Incopa, em 2017, em que o Supremo Tribunal Federal ele apenas replica o que vinha sendo dito pelo próprio Supremo Tribunal Federal no caso auto-americano, né, que foi o caso que teve início ali, né, em 2001, o julgamento, e foi interrompido por pedidos de vista. Depois ele foi interrompido pelo ajuizamento da ação direta de constitucionalidade número 18, a ADC 18, né, que foi uma estratégia processual utilizada pela União à época, justamente para estancar as decisões contrárias que estava tendo nos TRFs ao longo de todo o país, na Justiça Federal, nas justiças federais de todo o país, né? E aí a União, de forma estratégica, ajuiza uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, pede uma medida cautelar para interromper todos esses processos, para suspender o trâmite de todos esses processos. A tramitação desses processos é suspensa durante muitos anos, até que a questão é definida tanto no julgamento do processo da auto-americano, quanto no processo da Incopa. O da Incopa, como a gente disse, acabou se tornando um caso emblemático, porque foi o caso que foi julgado na sistemática de repercussão geral, né? E em 2017 essa questão é definida, o Supremo se posiciona na linha do entendimento que vinha sendo o entendimento vencedor do caso auto-americano, e define que o ICMS, por ser uma receita pública, ela não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Portanto, não compõe o faturamento das empresas para fins de incidência de PIS e COFINS. A União, logo em seguida, não contente com esse julgamento, obviamente, porque nunca concordou com a tese do Supremo, opõe os embargos de declaração em que ela busca não só uma modulação de efeitos do julgado,
mas ela também busca limitar o conteúdo desse julgamento, ou melhor, limitar o conteúdo do crédito que os contribuintes teriam com as ações judiciais em curso, e pede para que o Supremo Tribunal Federal reconheça que o crédito dos contribuintes não vai ser o ICMS destacado na nota fiscal. Não é puramente esse, porque esse não é o ICMS que é pago por cada um dos contribuintes. E a União pede para que o Supremo reconheça que o crédito vai ser o ICMS destacado na nota versus o crédito que o contribuinte tinha do ICMS nas compras que efetuou. Então, seria ali o chamado ICMS líquido ou ICMS efetivamente pago para os estados. Esse seria o montante que seria levado para fins de apuração de créditos de PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal demorou 3 anos para julgar esses embargos de declaração da União, no caso Incopa, mas, ao final, responde esses embargos de declaração dizendo que a questão estava já resolvida dentro do primeiro acórdão, e que a questão que foi submetida ao Supremo Tribunal Federal era a exclusão do ICMS nas vendas exclusivamente, aquele ICMS está destacado na nota fiscal, e, portanto, é esse o ICMS, sim, que gera direitos de crédito para os contribuintes. Portanto, a União ela se vê derrotada no argumento dela de qual é o crédito para fins de PIS/COFINS a ser ressarcido, se é o crédito líquido de ICMS ou o crédito bruto de ICMS. Agora, mais recentemente, nestas últimas semanas, a gente teve conhecimento desse parecer COSIT 10, em que a Receita Federal, pela sua Coordenadoria do Sistema de Tributação, a COSIT, inclusive tendo alguns inputs, a gente pode dizer assim, da própria Fazenda Nacional, que participou ativamente do julgamento, traz uma interpretação para fins de apuração, inclusive, do crédito especificamente de um contribuinte num processo judicial. É importante lembrar que esse parecer COSIT 10 ele foi utilizado pela Fazenda Nacional no âmbito de um processo judicial em que se está já discutindo qual é o valor a ser levantado de depósito judicial, que aquele contribuinte que se sagrou vencedor na discussão do ICMS na base do PIS/COFINS pretende levantar todo o depósito, e a Fazenda Nacional está apontando que não, na verdade, não é todo o depósito. E por que ela está dizendo que não é todo o valor do depósito? Porque ela está se baseando no entendimento desse parecer COSIT 10, que faz uma interpretação bastante tortuosa na nossa visão do julgamento do Supremo Tribunal Federal e, especialmente, da legislação do PIS e COFINS, compreendendo ali que o crédito que o contribuinte teria a ser restituído tem que ter como decote também o crédito que o contribuinte teve quando ele apurou o PIS/COFINS nas suas vendas ao longo dos anos. O que isso significa? Que a Receita Federal entende que o contribuinte apurou de crédito de PIS/COFINS ao longo dos anos tem que ter o decote também do ICMS, porque se ele não vai pagar o PIS/COFINS nas suas vendas com o ICMS, os créditos que ele teve nas suas compras também não deveria ter esse ICMS. É uma interpretação que deturpa a legislação do PIS e COFINS, deturpa o que se prevê como a base de incidência do PIS e COFINS versus o que é a base do crédito do PIS e COFINS, e deturpa especialmente conceitos de faturamento, de custo de aquisição das mercadorias. Todos acho que são pontos que os meus colegas vão aprofundar com um pouco mais de detalhe, e devolvo a palavra aqui para a Renata, para que a gente consiga explorar um pouco melhor essa questão de por que a Receita Federal foi tão infeliz, eu acho que nessa interpretação do precedente do Supremo,
e onde estão as falhas da interpretação dela em relação à regra do crédito, à regra do débito. Relembro aqui para os nossos ouvintes que aqueles que tiverem perguntas, que tiverem questões, elas devem ser respondidas ao final das nossas apresentações, então a gente vai tentar consolidar todas elas ao final e tentar fazer aqui um bate-papo virtual com vocês via as questões que chegarem. Renata, fique à vontade. Obrigada, Flávio. Acho que um ponto que você trouxe é muito importante, né? Não é a primeira tentativa da União de mitigar os efeitos da decisão do Supremo. Isso foi buscado na medida em que se abriu uma discussão que era desnecessária, a nosso ver, que era o ICMS destacado ou ICMS recolhido, que deveria ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do débito de PIS e COFINS. Na medida que essa discussão, que essa tentativa da União de mitigar os efeitos, ela não prosperou, a gente percebe agora essa nova ativa que está sendo buscada pela União, e como você bem pontuou, não é nesse processo do Supremo, é em um outro processo que está sendo discutido, em que foi juntado esse parecer, e vamos ver como que a Procuradoria vai se manifestar em relação a isso, porque foi um posicionamento da Receita, a gente não sabe ainda como que a Procuradoria, como que a PGFN vai recepcionar e vai trabalhar esse parecer que foi juntado nesse processo. E agora eu peço a gente... E acho que só um parênteses aqui, só para reforçar esse ponto que você falou do inconformismo da Receita, a gente, que não vem de agora, a gente até teve um caso que a gente tratou no escritório já há 2 anos, que um contribuinte que moveu essa ação da exclusão do ICM, ele teve algumas dos seus créditos de PERDECOMP indeferidos em função de simplesmente ter ação judicial. Naquele caso, a Receita Federal, ela glosou todos os créditos só por ele ter ação judicial, que nem havia transitado em julgado ainda. A gente teve que ir ao judiciário, se socorrer no judiciário para falar, olha, juiz, por favor, impeça a Receita de glosar os meus créditos só porque eu tenho ação judicial. Aí o judiciário concordou e aí afastou esse indeferimento sumário dos créditos do contribuinte que a Receita fez. Isso já há 2 anos. Já se passaram. Então, a gente vê que não é de agora. Só como um parênteses. Perfeito. Excelente. Acho que ilustra muito bem esse ponto do inconformismo, né? Acho que ilustra muito bem, e acho que a melhor palavra, o parecer Cosit, ele nada mais é do inconformismo do que a Receita realmente não aceitando essa situação que foi posta a favor do contribuinte. E eu acho que a Viviane pode trazer agora um pouco mais de detalhe do porquê que a gente entende que esse parecer, ele inova na legislação, e pior, ele conflita com a legislação, mostrando um pouco mais do que tem de diferença, tanto no parecer, quanto foi discutido de fato, no caso que foi analisado pelo Supremo, e como que isso repercutiu na nossa legislação. Viviane, por gentileza. Obrigada, Renata. Bom dia a todos, eu sou Viviane, eu sou advogada aqui do Schneider Pugliese, na área de consultoria de tributos federais, e continuando aqui o que os meus colegas já estavam dizendo, de fato o que chama muita atenção nesse parecer de imediato é a diferença dele em relação ao RS 574706, né? Então, ele está tratando realmente de uma matéria absolutamente diferente daquela que foi tratada no RS 574, muito embora haja alguma relação, mas a gente vai ver aqui que as matérias são distintas, né? Então, enquanto o RE estava tratando da definição de faturamento, né, para fins de delimitação da competência para a instituição dessas contribuições e estabelecimento, né, do que pode vir a ser objeto da tributação com base na competência constitucional, que é delimitada conforme a definição do faturamento, né, e na legislação, conforme os artigos 2º e 3º da Lei 9718, o parecer Cosit, ele tem a intenção de tratar da apuração de créditos de PIS/COFINS a compensar no regime não cumulativo, né? Então, a gente está tratando aqui de uma outra normativa, de um outro tema que não foi objeto do RS 574706. E o problema disso é que, ao se fazer essa equiparação pretendida pelo parecer Cosit 10, o parecer acaba a extrapolar sua competência de interpretação do RE, porque ele confunde alguns conceitos. Bom,
Os conceitos que são tratados no RE são os de definição de faturamento, como eu falei, e os conceitos que são tratados no parecer são os conceitos de apuração de crédito. Então, no próximo slide, a gente até destaca aqui quais são essas previsões normativas distintas, tanto do cálculo do débito, né, quanto do cálculo do crédito. Então, quando a gente está falando do débito de PIS/COFINS, a gente está falando da receita, né, receita bruta, que foi aferida pela empresa, pela pessoa jurídica, em um determinado período. E essa receita bruta, ela está prevista ali na Lei 9718 como sendo a base, né, da tributação do PIS/COFINS, né, e que encontra resguardo constitucional como a previsão constitucional de incidência sobre o faturamento. Já o cálculo do crédito está previsto nas leis 10.637 e 10.833, nos artigos 3º, e eles incidem, né, os créditos, eles são apurados conforme o valor de aquisição dos bens, o valor de compra. Então, não são calculados conforme o faturamento da empresa. Então, são dois conceitos distintos, duas formas de apuração distintas, a base do débito, né, e a base do crédito. Só que a Receita Federal, ela pretende fazer uma equivalência entre esses dois conceitos de forma abusiva, a, de fato, extrapolar sua competência interpretativa, e dessa forma ela extrapola a própria matéria do RE. Então, aqui, a gente já identifica um problema grave de extrapolação da competência interpretativa da Receita. A Renata, ela vai trazer aqui nos próximos slides, nos próximos pontos da apresentação, justamente o fato de que a própria Receita já havia se manifestado de forma contrária ao que ela vem dizendo agora em relação a esses créditos. Então, acho que ela já pode trazer aqui esses pontos que ela separou. Obrigada, Renata. Obrigada, Viviane. Obrigada a você. Acho que como a Viviane bem colocou, o primeiro ponto a ser destacado é que o RE, em momento algum, tratou de crédito. Essa é a primeira questão. Ele sempre olhou da perspectiva do débito. E o que a Receita Federal tenta construir agora é, por analogia, trazer uma narrativa, trazer um racional que se aplique ao crédito, o que é um problema muito grande, como a Viviane mostrou, porque a legislação de PIS e COFINS, ela foi totalmente estruturada de maneira assimétrica em relação a débitos e créditos. A metodologia de cálculo para o débito, ela não aproveita o crédito. Podemos questionar se é a melhor forma, podemos falar que isso traz complexidade, que isso é a fonte de inúmeras discussões de contencioso que a gente tem hoje. É verdade, acho que a gente pode concordar com isso, mas é a maneira como o legislador positivou a matéria. Então, não cabe agora a Receita, por uma analogia, com base em princípios, e quem teve a oportunidade de olhar o parecer normativo, ver o quanto que se apoia numa argumentação principiológica, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso à frente, justamente porque não tem um fundamento legal. Então, precisa trazer essa construção de razoabilidade, precisa se apoiar numa analogia, para tentar mostrar que o que foi decidido no Supremo, de alguma forma, aproveitaria o crédito, o que conflita muito com a legislação, com a lei ordinária, em sentido estrito, como a Viviane colocou, e também repercute de uma maneira muito conflitante com o que a própria Receita Federal disciplinou ao longo de muitos anos. Se a gente olha para a Instrução Normativa 404, que hoje está revogada, mas disciplinava a metodologia de cálculo dessas contribuições, o que a gente identificava na IN 404 como uma forma de cálculo do crédito? A gente via ali no artigo 8º que o crédito ele seria determinado pela aplicação da alíquota sobre o valor de aquisição de bens e serviços, seja para revenda, seja para insumos. Então, ali, desde a IN que foi emitida em 2004, já se falava em valor de aquisição. Valor de aquisição é preço, é o que foi desembolsado pelo adquirente para obter aquela mercadoria ou aquele serviço, né? Naquela época da IN 404, tinha uma previsão expressa, lá no parágrafo 3º, inciso 2, que a gente destacou para vocês, em que se dizia que o ICMS integraria o valor do custo de aquisição de bens e serviços. A gente pode até fazer uma ressalva quanto a essa imprecisão técnica de colocar o ICMS como integrando o custo de aquisição, a gente sabe que, na maioria das vezes, ele vai a crédito, então não teria essa questão do custo, mas a Receita fez questão de destacar na IN 404
que o ICMS estava compondo aquele valor de aquisição da mercadoria. Ele era parte da base do crédito. Esse dispositivo estava justamente, essa previsão de inclusão do ICMS, como integrante do que se chamou aqui de valor de custo de aquisição, e a gente pode chamar isso aqui de preço, fez questão de colocar isso no dispositivo destinado ao crédito. Então, a própria Receita sempre trabalhou dessa maneira por muitos anos, na sua disciplina. Quando a gente tem, essa IN foi revogada, a que sucedeu foi a IN 1911, em 2019, e o que a gente percebe na IN 1911, no artigo 167? Persiste a referência de cálculo do crédito, ela tem como ponto de partida o valor de aquisição. E, de novo, vamos entender o valor de aquisição como preço. Quanto foi pago para adquirir aquela mercadoria? É o que está na nota, é o que está na nota fiscal. Isso está super alinhado com o que está na legislação, como a Viviane colocou. A lei, em sentido estrito, ela também fala em valor de aquisição. E a IN 1911, ela segue com o racional, ela segue com uma referência expressa ao valor de aquisição, mas o que a gente percebe? Ela deixa de fazer aquela menção expressa de que integra o valor do custo de aquisição, de que integra o preço, o ICMS. Uma forma de ler esse dispositivo seria de que, bom, será que aqui a Receita já deu um indício de mudança de entendimento? Será que aqui ela já não sinalizou o que foi materializado agora no parecer POSIT, no sentido de que o ICMS não poderia compor a base do crédito das contribuições? É uma leitura possível. Mas a gente pode propor, talvez, um novo olhar para esse dispositivo. Na medida em que ele fala, e ele ratifica o que está posto na legislação, que é valor de aquisição, que é preço, de verdade, não seria necessário que se fizesse uma referência expressa de que o ICMS compõe esse valor de aquisição. Seria uma redundância. Porque valor de aquisição, preço, inclusão do ICMS nesse preço de venda de mercadoria, que é o que a gente está conversando aqui, os serviços sujeitos ao ICMS, decorre de uma legislação anterior, não decorre nem da legislação de PIS/COFINS, decorre da própria legislação do ICMS. A Lei Complementar 87, de 96, a Lei Candir, desde muito tempo, desde o início, ela sempre deixou expresso, e não há nenhuma discussão, não há nenhuma dúvida, de que o ICMS compõe a sua própria base, de que ele compõe o preço da mercadoria. E o seu destaque em nota fiscal é para mero controle, mas ele está embutido do preço, e isso é inequívoco. A gente tem diversas decisões, nas mais diversas esferas, que ratificam esse entendimento de que o ICMS compõe o preço da mercadoria. Então, na medida em que a gente já sabe, e já tem uma previsão expressa que vem da legislação do ICMS, e não é uma opção, e não há qualquer ambiguidade nessa leitura, nessa interpretação da legislação, ela é muito clara, no sentido de que o ICMS compõe o preço, compõe o valor de aquisição, não haveria necessidade disso constar de maneira expressa na IN 1911 ou em qualquer outro dispositivo. É a maneira como a gente tem que interpretar o nosso sistema de uma maneira abrangente, né? Essa leitura não pode ficar restrita ao que está posto nessas INs ou na legislação que a Viviane trouxe. Na medida em que a legislação de PIS/COFINS buscou trazer a base de cálculo do crédito para o valor de aquisição, para o preço, necessariamente ela vai atrair os conceitos que estão postos na legislação do ICMS, ela não tem como evitar isso. A gente pode questionar, como eu disse inicialmente, toda a complexidade que isso traz, da gente ter bases distintas para débito e crédito, inclusive, é um dos pontos endereçados em reforma tributária, para que não aconteça isso. Então, se a gente for olhar em CBS, em algumas das propostas que estão em debate, a gente vê uma tentativa de resolver essa situação para que seja algo mais objetivo, mas de verdade não é o que está posto na legislação hoje. Então, se nem a própria IN da Receita conflitou com o que estava na lei, partindo da premissa que a gente está fazendo essa leitura de que valor de aquisição é preço e que isso está linkado necessariamente com a legislação do ICMS, não caberia um parecer normativo mudar. Ele conflita com a própria instrução normativa emitida pela Receita Federal. No próximo slide, a gente identifica, inclusive, que o parecer POSIT, ele tenta de toda forma falar que na decisão do Supremo foi dito que o ICMS não compõe o preço do produto, não compõe o valor de aquisição, que é o que está posto na legislação. E a gente até recortou aqui alguns trechos do RE, e quem teve a oportunidade de ler, se vocês passarem por ele, você vai perceber que em momento algum se fala de que o ICMS não compõe o preço do produto.
Não existe isso. Muito pelo contrário. O que vem no voto da ministra Carmen Lúcia é a confirmação de que o ICMS ele está no preço. O ICMS ele está, sim, embutido naquele preço. Só que existe uma distinção entre o que apenas ingressa e o que é receita. Seria até contraditório se o voto dela não pensasse dessa maneira, senão a gente não teria essa discussão, não teria toda a discussão que ensejou o RE. Então, ela parte sim de uma premissa de que o ICMS está embutido no preço, ele vai ingressar no caixa do contribuinte. O que não haverá é o passo seguinte, é o desdobramento dele para uma receita, mas o ingresso existe. Então, de verdade, o que a gente vê no RE é a confirmação de que o ICMS compõe preço, e preço é base de cálculo de crédito. E o parecer COSIT tenta, de alguma maneira, inverter esse racional e tenta colocar palavras que não estão no RE, tenta fazer uma leitura que realmente a gente não consegue tirar de uma maneira nem mesmo indireta, porque a questão do débito nunca foi abordada. Tá? A gente colocou bastante energia nessa questão do preço, porque nos parece o principal argumento em que se apoia a Receita Federal no parecer COSIT, né? Nessa questão de trazer analogia do que é para o débito para o crédito, de equiparar essa questão de entendimento se ICMS estar ou não no preço, mas esse não é o único argumento em que se apoia o parecer COSIT. A Sara vai trazer para a gente alguns dos outros argumentos que também foram explorados pela Receita Federal. Sara, por gentileza. Bom dia a todos, eu sou a Sara, eu trabalho como advogada no Schneider Pugliese, meu foco principal é de atuação no CARF, fico aqui também em Brasília, assim como o Flávio, a gente fica na base de Brasília. Como a Renata adiantou, embora esse seja o principal argumento, o que a Receita trouxe, do ICMS compor ou não o preço, essa seja a principal discussão, o principal argumento trazido pela Receita no parecer, ela traz alguns outros argumentos, não tão embasados, não tão trabalhados, mas que a gente também precisa analisar, né? A gente precisa ter uma atenção em relação a eles. Um dos argumentos, ela tenta trazer a limitação do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º das leis 10.833 e da 10.637. Ela traz esse dispositivo para afirmar que, não sendo o ICMS tributado pelo PIS/COFINS, não estando na base de cálculo do PIS e COFINS, ele não poderia gerar crédito de PIS e COFINS na cadeia. Só que o que acontece? Esse dispositivo, quando a gente lê o dispositivo, ele fala da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Então, o que a Receita fez? Ela tentou parcelar esse bem. Ela tentou dizer, olha, se a gente tem uma parcela que não é tributada, essa parcela também não pode gerar crédito. Mas essa não é a limitação que a legislação traz. A única limitação que a legislação traz é, se o bem ou o serviço não é tributado, ele não é passível de gerar crédito. Não há nenhum permissivo na lei, não há nenhuma lacuna que permite esse parcelamento do bem, essa divisão de valores dentro de um bem. Então, o bem ele tem que ser visto como uma unidade. Então, se ele é tributado, ele gera o crédito. Não tem que ser aplicada essa limitação do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º. A gente não tem um embasamento para aplicar essa limitação em parcela do bem, nesse caso que a Receita tentou emplacar, em relação ao ICMS. Mais adiante, ao tratar sobre o sistema da não cumulatividade, a Receita ela traz uma informação conhecida, né, que é verdadeira, de que a apuração do PIS e COFINS ela é feita por uma sistemática de base contra base, só que na construção do seu raciocínio, ao fazer essa construção de raciocínio, de explicar o sistema da não cumulatividade, ela acaba condicionando o aproveitamento do crédito ao tributo pago na etapa anterior da cadeia. E aí, nessa transição dessa construção de argumento, ela acaba fazendo uma confusão. Ela transfere o raciocínio da apuração de que seria base contra base e acaba se aproximando da apuração do que seria de imposto contra imposto. Aqui, a apuração do crédito, a base do crédito, como já foi muito bem tratado pela Vivi, pela Renata, ela não tem que considerar o tributo pago na etapa anterior, e sim o valor de aquisição, esse valor do bem. Independe do tributo que foi pago na etapa anterior, independe se teve essa incidência pelo vendedor ou não. Então, aqui ela acaba fazendo essa confusão das formas de apuração e traz um raciocínio equivocado, um raciocínio ilegal. Esse raciocínio da Receita, ele até faria sentido se a gente estivesse tratando da CBS,
como a Renata trouxe, CBS ainda está em discussão, a gente não tem essa aprovação, ainda está em discussão no Congresso, não temos previsão de aprovação ainda. Lá, sim, a gente tem que considerar o tributo pago na cadeia anterior para a formação do crédito nessa cadeia do comprador, para o comprador. Aí, aqui, sim, a gente teria essa ligação entre o tributo que inseriu ali no vendedor e aqui no comprador para apuração de crédito. Como a gente não está falando de CBS, como a gente ainda não tem essa forma de sistemática da não cumulatividade vigente, o que a gente tem hoje em dia na lei de PIS e COFINS realmente é o valor da aquisição para apuração desse crédito. Esse raciocínio da Receita é ilegal. Até puxando um gancho para o próximo argumento que a Receita trouxe, né? Tanto é ilegal esse argumento, como tanto não tem embasamento esse raciocínio feito pela Receita, que ela invoga o princípio da razoabilidade. Ela tenta emplacar esse princípio da razoabilidade. Aqui é até um pouco engraçado, assim, por dizer, porque sempre que o contribuinte traz esse princípio da razoabilidade como argumento, seja no processo administrativo, a Receita, o CARF, eles não aceitam esse argumento, porque eles falam que a gente tem que dar prioridade para o princípio da legalidade, para as previsões normativas, afasta esse princípio da razoabilidade, normalmente não é nem, vamos dizer assim, analisado, esse argumento quando o contribuinte traz, e aqui ela está tentando fazer o caminho inverso. Ela está tentando afastar o que a lei traz, a forma de apuração que a lei coloca, para aplicar o princípio da razoabilidade de uma forma que não encontra qualquer respaldo. A gente poderia até, quem sabe, falar do princípio da razoabilidade se a gente tivesse alguma lacuna na lei, né? Mas aqui, embora que não seja o caso, ainda que estivesse essa lacuna, a gente não poderia invocar o princípio da razoabilidade para diminuir o direito de apuração de crédito do contribuinte, restringir o direito dessa apuração de crédito do contribuinte. Então, assim, realmente não encontra respaldo esse argumento da Receita de aplicação do princípio da razoabilidade. Então, todos esses argumentos subsidiários, além daqueles já trazidos, né, anteriormente, de composição do preço pelo ICMS, nenhum desses outros argumentos, seja por parcela não ser tributada, não encontra amparo legal na limitação do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 3º, o raciocínio feito da apuração sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, feito pela Receita, ele acaba confundindo a forma que já está na lei, acaba fazendo essa confusão de formas das sistemáticas, e também não cabe essa aplicação do princípio da razoabilidade, porque não temos uma lacuna na lei, e ainda que a gente tivesse, a gente não poderia restringir, né, esse direito, essa apuração de crédito contribuinte, com base nesse princípio. Obrigada, Sara. Obrigada. Acho que é bem isso que você traz, né? Quando a gente olha o princípio da razoabilidade, partindo da Receita, é no mínimo curioso, não tem como não chamar atenção, né? Quantas vezes a gente, como contribuinte, a gente não tenta trazer esse argumento e ele sempre é desconsiderado, justamente como uma oposição direta em relação ao princípio da legalidade. E aqui, se a gente talvez estivesse, né, num cenário de ambiguidade, de leitura, de legislação, talvez a gente pudesse fazer esse tipo de construção. Mas, definitivamente, por tudo que foi dito, ficou bem claro que não é o caso. A legislação, a lei ordinária é clara, e as instruções normativas emitidas pela própria Receita Federal também ratificam esse entendimento. Então, a Receita entra num verdadeiro conflito, acho que mostra muito mais, de novo, aquilo que a gente trouxe no início da conversa, que é o inconformismo. E tentar mudar a legislação por uma via absolutamente inadequada. Pode ser que a gente chegue nesse efeito pretendido pela Receita pós-reforma tributária, é uma possibilidade, mas da maneira como está posta hoje a legislação, não podemos fazer isso. Tá? Acho que não há dúvidas aqui quanto às imprecisões técnicas que tem no parecer COSIT, da possibilidade de discussão disso daqui, das inúmeras ilegalidades, mas também a gente não pode fechar os olhos de que é um posicionamento expresso da Receita Federal. Então, ainda que ele não esteja no RE, ainda que ele esteja num processo específico, lá no TRF3, ele dá uma diretriz. Ainda que a gente possa falar em termos de se é vinculante, se não é vinculante para todos os auditores fiscais, é um posicionamento que não pode ser ignorado. Então, na medida que a gente tem a abertura dessa leitura da Receita Federal sobre o tema, a gente coloca aqui, bom, quais que são, então, os próximos passos? O que a gente pode esperar de desdobramento desse parecer COSIT? Cássio, por gentileza, você puder dividir um pouquinho das suas impressões sobre o que a gente vai esperar pela frente?
Claro, como você bem falou, é inegável que esse parecer, ainda que ilegal, ele sem dúvida vai repercutir aí no âmbito, na vida do contribuinte, né? Às vezes, talvez quem nos esteja assistindo aqui, talvez pense, puxa, e aí? Que consequências que esse parecer pode trazer aqui na vida fiscal, na minha vida fiscal, na vida fiscal da empresa? Se eu tenho ação judicial, se eu me aproveitei desse crédito, se eu deixei de fazer a inclusão do ICM na base, o que a gente pode enfrentar? Eu acho que uma primeira consequência que é bastante clara e a gente deve ver é a própria PGFN, em casos que ainda não transitaram em julgado, trazer essa alegação, né, querer trazer essa discussão nos processos judiciais de que o crédito também tem que ser líquido, né? Ou seja, sem a inclusão do ICMS na tomada do crédito. Então, pode ser, a gente acredita que a Fazenda deve trazer em casos ainda em andamento essa alegação. É claro que isso vai enfrentar óbices processuais grandes, porque não é a qualquer momento do processo judicial que você pode instaurar uma discussão absolutamente inexistente, para além da causa de pedir inicialmente deduzida. Em que pese a gente saber que nos embargos de declaração que foram apresentados no caso da Incopa, quando a Fazenda trouxe essa questão do líquido versus o bruto, era uma questão nova e longe do que tinha sido avaliado no caso, do que tinha sido apreciado. E corretamente foi rechaçada pelo Supremo. Mas a gente entende que é bastante possível, se não provável, que a Fazenda traga esse argumento nos casos ainda em andamento. Nos casos já transitados em julgado e que passam pela fase de liquidação de sentença, a gente também entende que nesse item processual, nesse ponto, é bastante possível que a Fazenda também traga essa alegação para reduzir o crédito em duas frentes, para reduzir o crédito do contribuinte, para reduzir o indébito, né? Ou mesmo até para bloquear algum levantamento de depósito judicial, que nesse caso do parecer positivo, o Flávio pode me corrigir, mas foi trazido para justamente obstar o levantamento de um depósito sob o argumento de que, olha, em verdade, teu crédito não tem esse tamanho todo, não tem esse montante, porque a parte dele foi quitado com crédito e o crédito estava, vamos dizer, superestimado. Então, nos processos de liquidação, é bem possível que a Fazenda diga, olha, se uma parte desse teu crédito ele foi influenciado por insumos que tinham ICMS, então o teu crédito precisa ser reduzido nessa mesma medida. Então, essa é uma possível repercussão desse parecer nos procedimentos de liquidação de sentença. Já aqueles contribuintes que não optaram pelo caminho da liquidação no processo judicial, e sim, após o trânsito em julgado, eles se apropriaram, fizeram a habilitação do crédito perante a Receita Federal e transmitiram suas perdecompes, o que a gente deve começar a ver? A não homologação desses perdecompes sob o argumento de que o crédito não tem não tem aquele valor todo, enfim, na hora de se apurar o crédito, se parte foi paga com créditos oriundos da escrituração, ou mesmo outros créditos de PIS e COFINS que tenham tido um impacto do ICMS, a Receita vai falar, olha, o crédito passível de utilização na sua perdecompte, ele não tem esse valor aqui porque os insumos tinham o crédito que você poderia ter se apropriado na sua escrita era de menor monta. Então, a gente é bastante possível que a gente veja isso e, conforme eu mencionei anteriormente, a Receita já vem tentando, mesmo antes dessa questão do parecer e antes até mesmo do trânsito em julgado do caso da Incopa, para alguns contribuintes, a Receita já vinha tentando não homologar as decompes de maneira sumária, dizendo, se você está discutindo o ICM no débito, eu não vou aceitar o teu crédito, sumariamente. Então, se ela já vinha fazendo isso, muito mais agora que a gente tem esse parecer COSIT, ela deve sim trazer esse ponto na avaliação das perdecompes, fatalmente vai trazer. Isso, sem dúvida, vai instaurar um contencioso administrativo gigantesco que deve seguir o seu rito e acabar lá no CARF,
o CARF que vai ter a palavra final na esfera administrativa, nesse contencioso, e é claro que a gente espera que o CARF reconheça a invalidade desse parecer e também a coisa julgada que o contribuinte tem. Se o contribuinte tem uma coisa julgada com relação à exclusão do ICM na sua saída, no seu débito, nada, como já foi amplamente explicado aqui, nada que tem que ver com a forma de apuração do crédito. Então, a gente espera que, isso ocorrendo, o CARF deve rechaçar essas glosas e reverter a não homologação das perdecompes. É claro que essa não homologação das perdecompes também deve vir acompanhada aí pela mal-sinada multa de 50% sobre o valor do débito cuja compensação não foi homologada. Então, a gente teria, então, a não homologação da compensação, que geralmente ela é no valor do crédito pleiteado, mais a multa de 50% sobre o valor do débito não homologado. Então, é uma potencial contingência de valor elevado. Lembrando que essa própria multa está em discussão no Supremo Tribunal Federal e ainda não se tem uma decisão, mas a validade dela pode ser que em breve seja afastada. Para além das perdecompes, a gente pode ter autos de infração de PIS e COFINS também, sem dúvida. Como a gente sabe, o contribuinte ele vai se apropriando desses créditos de insumo na sua escrita mensal, na EFD Contribuições, antigamente era DACOM, hoje é EFD Contribuições, e se objeto de fiscalização, essas glosas motivadas pela exclusão do ICMS devem sim gerar autos de infração, aí sujeitos à multa de ofício de 75%. Então, esses autos de infração também, certamente, uma vez impugnados, vão desaguar lá, vão terminar lá no CARF, e aí, como já falei, a gente espera que o CARF, enfim, se apoie no princípio da legalidade e reconheça a validade do crédito e o trânsito em julgado nas ações do contribuinte. Um outro ponto que a gente estava discutindo aqui no escritório, né, uma outra consequência que a gente vislumbra desse imbróglio todo contribuintes que tiveram o ganho de causa na esfera judiciária, e aí eles se apropriaram do crédito na sua escrita, né, na sua contabilidade, fala, eu tenho aqui R$1 milhão que eu tenho de crédito em função da decisão do Supremo, já habilitei na Receita, coloquei na minha contabilidade, até muitas vezes paguei aqui o IRCS, o Imposto de Renda e a contribuição social sobre esse valor, uma vez que incluí ele na minha contabilidade. Agora será que eu tenho que ajustar o valor desse crédito? Será que eu tenho que fazer alguma revisão disso? No nosso entender, não é necessário. Por que não é necessário? A gente entende que se o trânsito em julgado afastou a incidência afastou a inclusão do ICM na base do débito, e esse é os limites da LID, é isso que foi colocado no processo judicial, esse é o tamanho do crédito que tem que ser reconhecido. Não tem cabimento uma norma infralegal, um parecer desse infralegal motivar uma verdadeira desconsideração da coisa julgada que o contribuinte tem a seu favor e que causou e motivou a sua contabilização. Então, a gente ainda não sabe muito bem, ainda não se sabe como que as auditorias vão se posicionar nesse sentido, mas a gente não acredita que elas devam sugerir isso. E é claro que quando as contingências começarem a aparecer, por exemplo, não homologação de perdecomp, autos de infração, aí sim vai se avaliar se é necessária alguma provisão, se a gente acredita que a chance de perda é remota. Porém, se alguma chance de perda for considerada como provável, aí sim se faz uma provisão. Mas agora, de imediato, se proceder a uma revisão do registro contábil desse crédito, não nos parece ser recomendável. E nesse mesmo sentido, paguei já o IR-ICS sobre esse crédito e agora o crédito é menor. Seguindo justamente o que a gente acabou de falar sobre a contabilização, não entendemos ser o caso de, por exemplo, já
pleitear uma restituição desse imposto de renda pago indevidamente, porque, como a gente disse, a gente acha que deve prevalecer a coisa julgada e é descabida essa iniciativa da Receita Federal. Seria um tanto quanto precipitado já nesse momento se cogitar uma restituição do IR e da CES, que foram pagos indevidamente. Então, tanto essa questão do registro contábil do crédito, quanto o imposto de renda e a CSL que foram pagos, não nos parece merecer qualquer revisão ou qualquer ajuste nesse momento, uma vez que deve, enfim, esse parecer, ele deve, seja na esfera administrativa ou no judiciário, vai ser rechaçado e vai prevalecer a coisa julgada de cada contribuinte. Então, nas discussões do escritório, acho que são essas principais consequências que a gente viu de imediato. Então, só um ponto que acho que é importante a gente deixar de mensagem para todos que estão ouvindo a gente. Eu acho que, alinhado com o que você está falando, eu acho que este momento agora não é o momento de revoluções no que cada contribuinte estava fazendo em relação ao ICMS na base do PIS e COFINS. Mas certamente é um momento das equipes internas de tributário, com seus consultores, sejam jurídicos, sejam contábeis, sentarem e pensarem na estratégia, no que está acontecendo, no que está sendo feito e o que esse parecer pode trazer de impacto no futuro, seja um futuro próximo, seja num futuro um pouco mais distante. Né? E aí aqui você passou muito bem por diversas possibilidades de impacto que esse entendimento da Receita Federal, não vamos nem falar só do parecer COSIT, né? Porque ele ainda é aí um documento, pode-se dizer, um tanto quanto isolado, mas a gente está vendo aqui uma interpretação, uma leitura da Receita Federal lastreada numa interpretação da própria Fazenda Nacional. Então, a gente está vendo aqui uma movimentação institucional de órgãos da União, competentes, né, internamente para fazendo também a interpretação da legislação federal, fazendo uma leitura que limita bastante a interpretação do Supremo, limita bastante a interpretação da legislação. Então, certamente um momento para os contribuintes pensarem como estão as suas apurações, como estavam as suas estratégias, se aqueles contribuintes que tinham optado pela via judicial e estão ainda numa discussão judicial, revisitarem ali se na sua discussão judicial essa questão surgiu, se pode surgir e que resposta vai ser dada no âmbito do judiciário. Aquele contribuinte que está já numa fase de levantamento de créditos, de transmissão de perdecompes, verificar como foi a apuração do crédito e se preparar para uma eventual discussão no âmbito administrativo com a Receita Federal do montante desse crédito, porque o que nos parece aqui, eu acho que é a mensagem que tem que ficar desse webinar, é que a interpretação da Receita e da Fazenda Nacional é bastante preocupante e, na nossa visão, não encontra amparo nem no precedente do Supremo e nem na legislação. Né? Considerando isso e considerando que a interpretação que está sendo feita da Receita e da Fazenda Nacional não deve ser isolada, e sim deve ser uma posição institucional da União, é importante que os contribuintes não se sintam tão ali tranquilos e confortáveis de eu tenho uma coisa julgada, está tudo resolvido. Não, a gente tem aí muitos casos de outras teses tributárias em que os contribuintes tinham coisa julgada e a Receita Federal surge com um argumento no curso do aproveitamento, às vezes, de um crédito, dizendo que o crédito não é aquele montante. E aí ressurge o contencioso, né? Aquele contencioso circular que a gente falou no início da nossa apresentação. Né? E eu lembro aqui, só de momento,
a própria discussão da definição de faturamento lá da Lei 9.718, né, em que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar e disse que não era a receita bruta de todas as atividades do contribuinte, mas sim só aquilo que estava relacionado à venda de mercadorias e à prestação de serviços. Diversos contribuintes tiveram trânsito em julgado e, quando foram apurar, a Receita Federal gerou ali dúvidas do que era o conceito que tinha sido fixado, e, inclusive, até hoje não foi definido qual é esse conceito para fins das financeiras e seguradoras, né? Os bancos e as seguradoras ainda têm essa discussão de qual é o conceito de faturamento para eles, justamente porque a Receita Federal não aceitou essa definição, e as coisas julgadas que traziam essa definição, ela causava alguns embaraços, né? Então, é o momento de sentar, conversar, analisar cada contribuinte à luz da sua realidade, à luz da sua operação, de que forma essa interpretação da Receita Federal pode impactar as suas atividades, caso venha realmente a esse parecer COSIT 10 a reverberar e realmente se tornar a posição dos auditores fiscais e da Fazenda Nacional. Acho que pegando essa última fala aqui do Flávio e do Cássio, a gente volta para a nossa pergunta inicial, né? Será que a tese do século está indo para o milênio? Eu acho que, infelizmente, é o nosso caminho, porque tem tantas possibilidades onde esse entendimento pode gerar consequências negativas para o contribuinte, tem tantos cenários possíveis, né? E é como o Flávio bem trouxe, para cada contribuinte isso vai se desenhar de uma maneira, então acho que a gente não tem aqui uma fórmula, uma resposta pronta, uma estratégia única, isso realmente tem que ser customizado diante da realidade de cada contribuinte, mas as possibilidades são diversas, né? E outras discussões vão surgir, como, será que teve mudança de critério jurídico? Será que isso vai valer a partir de um determinado momento? Então, essas discussões, elas vão aparecer, com certeza, daqui para frente, nos mais diversos contextos, né? E até, ouvindo vocês, me lembrou um outro cenário que a gente tem enfrentado, que a gente tem ouvido de alguns clientes, não só em relação ao parecer COSIT propriamente dito, mas um desdobramento comercial mesmo do RE. Então, a gente percebe um movimento de mercado falando, poxa, será que agora não tem mais o ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS? Isso deveria ser repassado no preço? Será que a gente tem que ter um desconto por conta disso? Então, é um ponto que também tem surgido. Será que juridicamente faz sentido? Porque não é um benefício fiscal, né? É uma metodologia de cálculo. Será que isso tinha que estar na nota? Será que não é algo que está em apuração? Então, até mesmo, para além da discussão jurídica, chegando realmente em questões comerciais das companhias, a gente está percebendo os impactos de toda essa discussão da tese do século. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo já lidaram com essa situação, mas é algo que a gente tem visto como um crescente. Então, extrapolem muito os limites do direito, da discussão jurídica, e vai pegar realmente a atividade, a operação, o negócio das companhias com essas discussões de preço, essas discussões comerciais. Eu não sei se a gente tem alguma pergunta. Viviane e Sara, temos alguma coisa no chat? Não tivemos pergunta. Não. Tá joia. A gente deixa até ao final aqui da nossa apresentação o nosso e-mail, se depois vocês que nos assistiram quiserem enviar algum comentário, quiserem enviar algum questionamento, a gente está totalmente aberto para seguir nesse bate-papo, é o que a gente falou no começo, temos que fomentar o debate, temos que trazer o diálogo sobre o que está acontecendo aqui, para que a gente possa resgatar um mínimo de segurança jurídica, um mínimo de previsibilidade, que é o que os contribuintes tanto buscam, para ter um ambiente mais favorável aos negócios, ao investimento, que é essencial em todo momento, mas mais do que nunca nessa situação econômica que a gente está vivendo hoje. Então, o que a gente menos precisa é mais incerteza, é mais insegurança, que a gente já tem em reforma tributária, a gente já tem em tantas perspectivas, não precisava de mais esse elemento em todo esse cenário que a gente está vivendo. Só acrescentando aqui, agora me veio aqui na cabeça, em verdade, hoje a gente vive no Brasil uma crise institucional, né? A gente tem aí um embate entre os poderes do Estado, entre executivo, legislativo e judiciário, né? A gente vê em especial o executivo com o judiciário.
Eu acho que esse parecer COSIT aqui, na verdade, é mais um reflexo dessa desarmonia entre os poderes, ou seja, a gente vê aqui a Receita, o Poder Executivo, indo contra ou desvirtuando algo que foi deliberado pelo Poder Judiciário. Então, acho que ele é mais um reflexo dessa triste crise institucional bem séria que o país vem atravessando. Perfeito, Cássio. É exatamente isso. Mas tem um ponto aqui, Renata e Cássio, só para a gente também não se estender demais, mas como a gente não teve nenhuma pergunta, a gente ainda tem um tempinho, é importante a gente lembrar da história sempre no nosso país, né? Porque a história nos ensina muito. E não é raro a gente ter teses em que o contribuinte se sagra vencedor num determinado momento e a União ali com a sua insistência, né? Afinal de contas, a União ela é eterna, né? Então, para ela, o tempo é irrelevante. Né? E para as empresas é diferente, né? O tempo é ultra relevante, a apuração do resultado é ultra relevante, impactar o resultado cada ano de uma forma diferente por causa de elementos tributários traz muita insegurança jurídica, insegurança institucional, como mencionado pelo Cássio, mencionado pela Renata. Mas essa insistência da União, historicamente, contra as teses em que ela se vê derrotada, a gente vê que muitas vezes traz resultados positivos para a União. Então, por isso que eu acho que a mensagem que tem que ficar aqui é de uma certa preocupação, sim, porque a gente não pode esquecer que diversas instâncias do judiciário tinham entendimento contrário ao contribuinte em relação a essa tese do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E talvez esse entendimento agora da Receita Federal, do parecer COSIT, na nossa visão aqui, como escritório especializado em direito tributário, não encontra respaldo na legislação, também na nossa percepção não encontrava respaldo a inclusão do ICMS na base do PIS/COFINS. Durante muitos anos a Receita cobrou e diversas instâncias do judiciário concordaram com a Receita Federal e com a Fazenda Nacional. Então, é preocupante essa posição da Receita agora, porque ela pode, sim, encontrar eco no judiciário. Embora a nossa leitura da legislação seja que ela está deturpando a Lei 10.833, 10.637 e o precedente do Supremo Tribunal Federal, a gente não pode ignorar esse passado, ignorar essa história em que, em outras teses, o contribuinte se sagrou vencedor e acabou, no final, tendo derrotas na apuração do seu crédito. Ou seja, quando a decisão judicial vai se materializar em algum direito, efetivamente, ali, em um valor pecuniário, o contribuinte, na verdade, não vê resultado algum. Né? Ele ficou ali 20 anos numa briga judicial, a Fazenda Nacional não traz todas as questões que são relevantes para a defesa do direito dela no curso da demanda judicial. É isso que a gente vê agora nesses casos de ICMS do PIS/COFINS, que essas questões do líquido ou bruto, de ICMS que estava na nota de entrada não pode dar direito ao crédito. Na maior parte das ações judiciais, essa matéria nunca foi debatida. Né? E agora vai surgir nesse contencioso circular, seja no âmbito da Receita Federal, como o Cássio trouxe, nas glosas dos créditos de perder compra, seja no âmbito das ações judiciais a destempo, né, numa fase de liquidação, ou às vezes ainda até numa fase de apelação, e a gente não pode desconsiderar que o judiciário, em outras demandas de teses tributárias, aceitou esse tipo de expediente da Fazenda Nacional, aceitou esse tipo de expediente da Receita Federal. Então, é por isso que a mensagem que a gente deixa aqui é realmente de preocupação e de muita atenção, porque esse parecer COSIT 10 não deve ser algo isolado. Né? E, se realmente não for algo isolado, vai precisar que as empresas tenham aí uma estratégia muito bem definida do que fazer
a partir de agora, antecipando problemas que certamente vão surgir. Excelente, Flávio. Muito obrigada pela essa palavra de fechamento. Acho que é super importante. Fica aqui a mensagem de ponto de atenção, sem dúvida nenhuma, né? A gente está chegando no nosso limite do tempo, então queria agradecer aos meus colegas pelas contribuições que acho que foram super valiosas. Foi um debate muito rico, que só se inicia, na verdade, e agradecer principalmente a todas e todos que nos acompanharam hoje. A gente segue inteiramente à disposição de vocês para que esse diálogo continue sendo construído e a gente possa aí lutar um pouco mais pela segurança jurídica. Uma ótima quarta-feira a todos, um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado a todos.